Universidade Estadual de Campinas recebe a todos para a cerimônia de abertura do 19º Socini, encontro anual da Sociedade Brasileira de Estudos de Cinema e Audiovisual, que nesta edição tem a organização da pós-graduação em multimeios e da graduação em Midiologia do Instituto de Artes da Unicamp. O tema do encontro é Cinemas em Redes, expressão que se refere a um conjunto de mudanças significativas no âmbito da imagem em movimento. Nelas, as tecnologias e os ecossistemas digitais são parâmetros de transformações e, ao mesmo tempo, sinalizadores de uma fronteira histórica que coloca uma baliza no tempo, o passado analógico, o presente e o futuro digitais. Neste contexto, velocidade, mobilidade e virtualidade são vetores da ordem do tempo e do espaço das imagens e sons. Neste momento, então, convidamos para fazer uso da palavra o professor doutor Gilberto Alexandre Sobrinho, coordenador geral da pós-graduação do IA, coordenador do 19º Socini e anfitrião deste encontro. Boa noite aos meus colegas de mesa. Sejam todos muito bem-vindos a Campinas, a Barão Geraldo e principalmente a Unicamp. É uma honra poder trazer a Socini para a Unicamp, né? É um trabalho árduo, mas um trabalho extremamente necessário, prazeroso e que nos dá muita satisfação, né, em ter pesquisadores brasileiros e estrangeiros no nosso campus. E tem uma satisfação muito grande ainda em ver na primeira Rita, Maria Rita Galvão, que vai ser o nosso homenageada hoje, né, e que há tempos nós não víamos, né? E que grande parte das pessoas que estão aqui, não é? Aprendemos muito com os trabalhos da Maria Rita e... Então, eu queria agradecer, em nome da Socini, em nome de nós pesquisadores, todas as suas contribuições e novamente falar como é uma honra para mim estar aqui entregando essa placa, essa homenagem para você, Maria Rita. Muito obrigada por você ter vindo. Realmente muito obrigada, comovida com tudo que você disse, e para mim é uma honra estar aqui, em primeiro lugar. Agora, tem uma coisa mais ainda que honra estar aqui, que é o fato de ter participado. Se olha, quando mais penso em torno da década de 70, o primeiro encontro de cinema de pesquisadores do cinema brasileiro, promovido pelo pós-Universidade, lá na Cinemateca do Rio, e pelo Paulo Filho Sainz Gomes, da Cinemateca de São Paulo. Nesse ponto, viu que o objetivo da Socini poderia fazer uma matéria de estudos profundos de cinema brasileiro e de cinema do Brasil. Se falava muito do momento que a gente teria como se chamava de sociedade, mas uma agrupação de pesquisadores do cinema brasileiro. E é isso que vocês são hoje no Socini. Quando eu vi na internet, a quantidade de temas, a quantidade de pessoas, a quantidade de enfoques diferentes que se afirmava, eu pensei, isso é o solo da Lucila, multiplicado por 1000. Lucila Bernadette, uma das primeiras secretárias da então chamada Secretaria dos Pesquisadores
do cinema brasileiro. Eu acho que, passados sei lá quantas décadas, a atual Secretaria dos Pesquisadores é esse imenso sossego. Agradeço a vocês todas, agradeço a você, agradeço ao Afran, as palavras com que se referiram a mim e agradeço aos senhores todos por essa homenagem. Que é uma coisa muito gratificante ver que em menos de 20 anos, né, observar o desenvolvimento da pesquisa nessa área, chamemos assim de audiovisual, cinema e audiovisual. Não é? Quem acompanhar os seminários temáticos, os painéis, as mesas redondas, não é? Quem vai acompanharemos em seguida a conferência de abertura do professor David Rodwick, vai perceber isso. Por um certo acaso, estava em Londres até a semana passada, e a gente começa a ver, pesquisar, internet e tal. Grande parte dos associados à Socini estão fazendo uma série de atividades no exterior, não é? A Socini é uma Sociedade Brasileira de Estudo de Cinema e Audiovisual, não é? É uma entidade que agrega pesquisadores das mais diversas áreas do conhecimento no que refere ao audiovisual, não é? Então, nós estamos, como todos sabem, realizando o 19º encontro. Essa entidade foi fundada em 1996, né? E como várias entidades nessa área de que congrega estudantes de graduação, geralmente estudantes que estão em nível de graduação, mas fundamentalmente mestrandos, doutorandos e pesquisadores, né? Essas entidades, todas elas cresceram muito dado o avanço da pós-graduação no Brasil. Então, nós é uma sociedade de estudos, não é? Eu diria até de maneira refinada, sobre o audiovisual e as políticas em geral do audiovisual na América Latina, né? E no Brasil, no mundo. Ou seja, uma consulta a nossa programação vai ver isso, né? Toda essa diversidade de temas e interesses, né? Esse organismo acadêmico, claro, sem fins lucrativos, né? Ela vive basicamente das anuidades dos associados, e ela realiza seus encontros sempre vinculadas a uma instituição de educação superior, né? Então, de maneira transitória. Provavelmente nós vamos passar em Assembleia, talvez o próximo encontro seja em Curitiba, na Universidade de Tuiuti do Paraná, que se candidatou a fazer o próximo encontro. Ele está sendo na Unicamp, né? Aconteceu em várias universidades de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Santa Catarina, do Ceará e por aí afora, né? Brasília. Então, esse é o, como diria o Noel, é o X da questão. Eu diria o seguinte: a minha gestão foi muito tranquila. Em que sentido? No sentido de que os colegas que nos antecederam, né, essa gestão fizeram um bom trabalho. Essa nossa gestão, que eu estou na presidência, Tunico Amâncio é o vice-presidente, a Alessandra Brandão é a secretária e o Maurício o tesoureiro. Então, como eu diria, a gestão que nos sucederam fizeram um trabalho bem difícil, que foi colocar ordem na casa. Em que sentido? Dar conta dessa ampliação, não é? Dar conta desse crescimento quase geométrico, eu diria, que a Socini teve, organizar todas as publicações que nós tínhamos anteriores, colocar online as atas dos seminários anteriores, os livros da Socini. Então, nossa gestão se pautou de uma maneira muito tranquila: administrar o cotidiano, fazer com que a marca Socini fosse registrada finalmente, porque ela não estava registrada e havia uma demanda com relação a essa marca. Se nós perdemos a marca, nós ficamos numa situação complicada, não é?
encaminhamos a consolidação, estamos consolidando a Rebeca, que é a revista brasileira, né, de estudos que nós temos, a Socini, e estamos tentando, e creio eu, achamos nesses anos aqui, também com base em encabeçadas que os nossos colegas e todos nós demos anteriormente, um formato ideal de seminário, não é? Um pouquinho menor, não é? Ligeiramente menor, mas que dê conta dessa diversidade e com seminários temáticos, mesas redondas, convidados estrangeiros, em suma, de tal forma que as pessoas que estão vinculadas a um seminário temático que ocorre ao longo de toda a semana, ele seja apresentado ou de manhã ou à tarde e ela possa ver, né, os demais itens da programação. Então, a gestão foi muito tranquila nesse sentido, né, e nós achamos que conseguimos chegar ao final do mandato sem grandes sobressaltos e sem grandes atritos, né, com relação aos colegas que estão aí, né. Eu estava comentando com os colegas nossos que a Socini foi lançada numa cerimônia na casa do professor Adorna Mourão, numa noite de, eu não me lembro mesmo, mas numa noite de 1996. Ontem a professora Maria Rita Galvão foi homenageada aqui por todos nós. E ela ficou um pouco assim assustada, assustada no bom sentido até do termo, quando ela, antes de vir aqui, olhou o programa online da Socini, né? E viu a diversidade de temas com 400, 500 trabalhos sendo apresentados. Então eu acho que a Socini deveria continuar um pouco nesse caminho, né? Se ela crescer de maneira controlada, né? Isso nós estamos conseguindo fazer, não ser algo que cresça 20%, 30% a cada ano, ela crescer então de maneira controlada e continuar abarcando toda essa diversidade de temas. Eu disse ontem na minha sessão de abertura, né? Nós aqui muitas vezes nos desentendemos, temos pontos de vista diferentes muitas vezes, mas depois conseguimos retomar uma certa rota e vamos em frente. Então isso tem acontecido. Então eu acho que a Socini deverá continuar nesse caminho de abarcar tudo que se refere ao aspecto audiovisual, né, e analisar isso. Então, fazer um pequeno comentário. Né? Nós temos, se a gente pegar os 4 ou 5 últimos programas da Socini, nós vamos ver desde algo relativo a equivalente a novelas de televisão, não é? a algo vinculadas à radiofonia, não é? A análises fílmicas sofisticadas, análises internas, análise do mercado da produção audiovisual brasileira, análise da legislação, não é? Detalhamento de filmes, decomposição. E agora, nos últimos anos, a gente tem observado algo que a mim me dá muito orgulho, mas eu não fui o responsável, me dá muito orgulho porque eu sou da área de educação, não é? E hoje nós estamos aqui gravando esse auditório prestes a ouvir o professor César Melhorin, né, que vai falar, por exemplo, sobre cinema e educação. Então, talvez o meu desejo, né, seria que a sociedade brasileira, vagarosamente, entendesse o ensino de cinema, né, entendesse, analisar, ver um filme e tal, como nós abrimos um livro e lemos um livro, né? Ou seja, que esse cinema chegue às escolas e seja ensinado às pessoas como são ensinadas a ler um livro, né? a estruturas narrativas, estruturas literárias, a gente soubesse fazer a leitura de um filme, né? Todos nós somos mais velhos, de alguma maneira, aprendemos a fazer isso de maneira autodidata, né? Sem nenhum ensino, fomos aprendendo depois, sofisticando nossas análises, né? Eu tenho uma menina de 9 anos que ela estuda numa escola em São Paulo e, fundamentalmente, ela está sendo alfabetizada em cinema, né? Então, é um projeto junto com a Cinemateca Francesa, outras cinematecas, em que se ensina a criança a ver um filme, a elaborar um filme, como fazer, o que é um roteiro, tal coisa que nunca na minha vida eu só fui aprender isso quando eu tinha quase 20 anos, 17 anos, né? Então, acho que se nós desenvolvermos um pouquinho essa tendência, tentarmos ampliar vamos chamar esse segmento, de atuarmos junto às escolas, junto ao sistema de ensino, em níveis inferiores ao superior, ou seja, nível da educação básica, eu acho que a médio prazo nós ganharíamos muito. Então, eu acho que o César se dedica a isso, não é? Profissionalmente, eu acho que nós ganharíamos muito se conseguíssemos ir para esse segmento.
Eu acho que deveria, nem sempre ela caminha junto, né? Até por falta de conhecimento, desconhecimento que nós temos, né? Eu, por exemplo, eu não vou negar, não vou ter que ocultar nada e não me envergonho disso. Eu conheço muito pouco de tecnologia cinematográfica, eu sou um historiador do cinema, né? Então eu acho que todos nós deveríamos ter esse conhecimento, deveríamos tentar caminhar junto. Por exemplo, uma área que é pouco trabalhada em todos os lugares, e aqui na Socini a gente tem alguns trabalhos, mas, por exemplo, o som, não é? O som é muito pouco trabalhado por aqui, não é verdade? Puxa vida, se nós não estudarmos o som, né, a coisa é complicada, né? Então isso nós nunca não estudamos. Ontem, por exemplo, a conferência de abertura que o professor Roderick fez, né? Muita gente, para muitas pessoas, é uma coisa completamente estranha isso, né? Eu confesso que eu também senti um certo estranhamento, aprendi muito, mas então eu acho que falta muito essa, eu vou usar essa palavra que não sei se é mais feliz, mas enfim, que me ocorre agora, essa integração, né? Entre esses domínios, eles não poderiam ser estanques e, a meu ver, em alguns momentos eles me parecem estanques, né? Nós não conseguimos acompanhar isso. Seria o ideal que fizéssemos esse acompanhamento, né? Que essa pesquisa fosse, caminhasse nesse sentido, que alguns técnicos, mas que tivessem algum interesse acadêmico também estivessem aqui conosco, né? E isso nem sempre ocorre, né? Porque as entidades elas são voltadas fundamentalmente à pesquisa, à pós-graduação, e às vezes já existem esses gaps, né, entre a técnica, o desenvolvimento tecnológico e o estudo. Geralmente o estudo vai atrás desse conhecimento tecnológico, geralmente, né? E não deveria tentar caminhar junto, né?